Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre limite no infinito. O que significa o conceito limite no infinito? Bom, vamos lá então, né? O que é o limite no infinito? Limite no infinito, pessoal, são aqueles limites onde uma função f de x ela se aproxima de algum valor, digamos um valor L, né? Quando x se torna valores arbitrariamente grandes, ok? Quando x, a gente diz que ele tende ao infinito, né? Se, quando x tendeu ao infinito, a função f de x se aproximar de algum valor, a gente diz, então, que esse é um limite no infinito, ok, pessoal? Então, né, o x ele pode se tornar valores tão grandes, né? Por exemplo, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, assim por diante, né? Ele também pode tornar valores grandes em módulos, só que negativos, né? Por exemplo, menos 100, menos 1000, menos 10 mil, menos 1 milhão e assim por diante. Esses valores, pessoal, que a gente diz que tende ao menos infinito, né? Por exemplo, menos 100, menos 1000, menos 10 mil, a gente não pode falar que eles são valores muito pequenos, né? Que seriam porque eles são os opostos aditivos, né? Dos números grandes, por exemplo, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão e assim por diante. Mas a gente não pode falar que é pequeno esses números. Por quê? Porque pequeno é número que está próximo do zero. Então, esses números, como que a gente se refere a esses números, né? Por exemplo, os menos 100, menos 1000, menos 10 mil, menos 100 mil e assim por diante, né? A gente diz que esses números... desculpa. A gente diz que esses números são grandes em módulo, porém negativos, né? Então, são números que, quando você analisa o módulo deles, eles são muito grandes, porém, eles são números negativos, né? Por exemplo, em módulo, né, o menos 1000 é um número grande, né? Por quê? Porque o módulo dá 1000, e 1000 é um número, a gente pode dizer que ele é um número grande, né? Então, né, esses números são números grandes em módulo, porém eles são negativos, né? Você vê que esse número que está aqui dentro do módulo é um número negativo. Então é assim que a gente se refere, né, a números que a gente diz aí que estão indo para menos infinito, né? Números que ficam arbitrariamente grandes em módulos, porém números negativos, tá bom? Então, quando a gente se referir, né, que x se aproxima de menos infinito, x tende a menos infinito, né, são esses números que em módulos são grandes, porém eles são negativos. Só para a gente fixar, então, essa terminologia, né? Então, pessoal, o limite no infinito é isso. São aqueles limites onde a função f de x se aproxima de algum valor, né? Quando o x tende a ir para mais ou para menos infinito, ok? O exemplo clássico que a gente tem, né? É a função aí, né? F de x igual a 1 sobre x, né? Esse é um exemplo clássico que a gente tem de limite no infinito. Quando o x tende a infinito, né? De quem será que a f de x vai se aproximar, né? Se a gente montar uma tabelinha aqui, né? A gente consegue perceber o seguinte, né? A gente consegue perceber o seguinte. Quando o x for 1, 1 sobre 1 dá 1, a f de x também vale 1, né? Quando o x for 10, né? A função f, ela faz 1 sobre o x. Então, ela vai fazer 1 sobre 10. Então, ela vai ter 1 sobre 10. E 1 sobre 10, a gente sabe que é 0,1. Quando o x valer 100, né, a função vai dar 1 sobre 100, a f de x, que vai ser 0,1. Quando eu pegar 1000 aqui, né, você vai ter 0,01. Né? Como você pode perceber aqui, né, quanto maior eu tomar ou eu considerar os valores x, né, os valores f de x vão ficando cada vez menores, vão ficando cada vez mais próximos de zero, né? Então, se eu considerar aqui, então, o eixo x, se eu considerar aqui o eixo x, né? Eu tenho aqui no ponto 1 em 1, né? Que é aquele primeiro ponto que eu marquei, né? E quando o x tender ao infinito, né? Quando o x tendeu ao infinito, a minha f de x, como vocês podem ver aqui, ela vai se aproximando do zero. Então, ela vai lentamente decrescendo aqui, né? Vai começar a se aproximar, né? O gráfico começa a se aproximar do eixo x, né? E o eixo x, se vocês observarem bem, né? É exatamente aqui o ponto onde eu tenho zero no eixo y. Okay? Então, por isso que o f de x se aproxima aí do zero, né? Então, a gente diz o quê? A gente escreve o quê quando isso acontece, né? A gente diz que o limite da f de x quando o x tende a infinito é zero, e a gente escreve isso daqui, né? Limite, né, de 1 sobre x
quando x tende a zero, quando x tende a zero, esse limite aqui ele vale exatamente zero, né? De um modo geral, né, a gente pode dizer o quê? De um modo geral, né, a gente diz que aqui quando x tende a infinito, tá, gente? Só fechar isso aqui, que é o infinito. De um modo geral, você pode ter uma função f de x, né, que se aproxima de um certo valor L, quando o x aqui tende para mais infinito, né? Veja que eu escrevi só infinito, aqui eu escrevi mais infinito. Não tem diferença nenhuma, né? Quando você coloca só o infinito, é implícito que você está falando do mais infinito, né? Agora, o menos infinito aí não, aí você tem que colocar o menos na frente. Mas o mais você pode pôr um dos dois, ok, gente? Então, isso aqui é a noção de limite no infinito. Bom, quem assistiu a aula anterior, né, que eu falei de limite infinito. Então, na aula anterior, eu falei de limite infinito. Professor, qual que é a diferença do limite infinito para o limite no infinito? Inclusive, eu utilizei esse mesmo exemplo aqui da função f de x igual a 1 sobre x, né? Aqui no limite no infinito, o x está indo para infinito, então o x está indo para o infinito. A gente diz limite com x no infinito, de certo modo, né? Então, esse é o limite no infinito. Esse aqui, então, seria o limite no infinito, né? E o que a gente viu na aula anterior é limite infinito, que é aquele limite, né? Quando a f de x, ela não vai se aproximar de um valor L. A f de x vai tender ao infinito, e quando o x aí se aproxima de um certo valor A, né? Então, ao invés de ser o f de x se aproximando de um L, e o x indo para o infinito, você tem o contrário. O f de x vai para o infinito quando o x se aproxima, digamos aí, de um certo valor A, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de limite infinito. Então, apenas aí para vocês não confundirem o que eu fiz na aula anterior com o que eu estou fazendo nessa aula aqui, ok? Então, são noções de limites diferentes, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando aí com o limite no infinito, né? O limite no infinito. Um outro exemplo que a gente tem de limite no infinito, né? Que a gente pode citar aqui um exemplo bem clássico mesmo, né? É você considerar aí a função g de x como sendo o arco tangente de x, né? Que é a função inversa da tangente, né? O que acontece com essa função aqui, arco tangente de x, né? A gente sabe o quê? Que essa função, né? Você tem aqui o π sobre 2, você tem aqui embaixo o menos π sobre 2, né? Você sabe que a tangente de zero é zero, né? Deixa eu só ajustar isso aqui que ficou... Quero fazer mais no meio aqui. A gente sabe que a tangente de zero é zero, então o arco tangente de zero também é zero, né? E vai acontecer o que aqui, né? Você terá aqui, então, essas retas pontilhadas, né? Essas retas pontilhadas aqui. A gente sabe, então, né, que o arco tangente de zero vale zero, né? E quando o x vai para mais infinito, o arco tangente de x ele vai para π sobre 2. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? E quando o x vai para menos infinito, o arco tangente, que é a função inversa da tangente, né, ela vai para menos infinito, né? Então, aqui, né, o que a gente tem nesse caso? Que o limite, né, da arco tangente de x, quando o x tende para mais infinito, é igual a π sobre 2, e o limite, né, do arco tangente de x, quando o x tende para menos infinito, isso aqui é exatamente menos π sobre 2, né? Então, veja que a gente está falando aqui da função inversa da tangente, né? Para quem não lembra, né, a função tangente de x, né, você tem as retas verticais aqui, né? E a função ele tem esse comportamento aqui, ó. E aqui é o π sobre 2, aqui é o menos π sobre 2. Então, né, a função arco tangente você tem aí o simétrico aí com relação ao eixo x, a reta y igual a x, né? Que é aqui esse gráfico de cima aqui que eu estou apresentando para vocês, né? E a gente tinha visto esse exemplo aqui lá no limite infinito. Por quê? Porque quando o x se aproxima de π sobre 2 e menos π sobre 2, né? Quer dizer o quê? Que a f de x, né? Que é a tangente nesse caso aqui, né? Esse exemplo aqui, pessoal, ele é a tangente de x, tá? Cuidado para não confundir com o arco tangente, que é
o que eu desenhei aqui em cima, tá? Essa aqui é a arco tangente de x, né? Y igual a arco tangente de x. E aqui embaixo a gente tem aqui y igual a tangente de x, né? Só fiz isso aqui para ilustrar, né? Para vocês verem a diferença da tangente com o arco tangente, né? No caso aqui a gente tem uma função aí sendo a inversa da outra, tá bom? E na aula anterior que eu falei sobre limite infinito, que é quando a função f de x está indo para infinito, né? Essa reta aqui que eu denotei aqui, né? Tanto essa quanto essa outra aqui, são a que a gente chamou de assíntotas verticais, né? Verticais, né? Onde essa equação da reta aqui é o x igual a π sobre 2, a equação dessa reta aqui é o x igual a menos π sobre 2. Nesse caso aqui vai acontecer a mesma coisa, só que aqui agora a gente não vai chamar de assíntota vertical, e sim de assíntota horizontal. Assíntota horizontal, né? E a equação dessa reta aqui, né? Essa reta aqui é a equação y igual a π sobre 2, né? Quer dizer o quê? Você fixa aqui no eixo y o π sobre 2, e eu não menciono nada do x, então quer dizer que o x está livre para variar à vontade, né? Quando você amarra o π sobre 2 no y e deixa o x variar à vontade, você tem essa reta aí, pontilhada, que está descrita aí, ok? E a mesma coisa aqui no menos π sobre 2 também vai ser uma assíntota horizontal, né? Também é uma assíntota horizontal, né? E a equação dela é y igual a menos π sobre 2. Ou seja, você amarra o y aqui no menos π sobre 2, né? Eu não menciono o x na equação, quer dizer que o x, então, ele está livre para ser quem ele quiser. Então, ele pode variar à vontade, e quando você fixa o y menos π sobre 2, deixa o x variar à vontade, você tem descrito aí, então, essa reta pontilhada em verde aí. Tá bom, gente? Então, a gente tem essa noção aí de assíntotas, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês também que é importante, né? Eu já fiz esse exemplo, comentei da assíntota, né? Que é a noção do limite no infinito. Relembrei o que era o limite infinito, né? Para vocês verem a diferença do limite infinito e do limite no infinito. No infinito é a variável que vai para o infinito, a variável x, né? No limite infinito, né? Aí é o f de x, é a variável dependente, né? Que é o f que depende de x. Então, é o f de x que vai para mais ou para menos infinito, e aí o x se aproxima de algum valor, tá bom? Bom, a gente tem, né, isso aqui, eu dei a noção intuitiva, fiz alguns exemplos, né, mas é importante a gente falar do quê? Da definição precisa do limite, né, que nesse caso aqui, né, quando a gente tem o limite normal, você tem epsilon e delta, né, no limite infinito, né, você tem aí, ao invés do epsilon, é um m grande, então você quer que a f de x seja grande, então a f de x vai ter que ser maior que um certo valor m. Ok? Aqui você... Agora aqui é o contrário, né? Aqui ao invés de ser o f de x um valor grande, o f de x se aproxima de um valor. Se ele se aproxima de um valor, você então consegue colocar ele numa vizinhança ali de um raio epsilon, né? E aqui agora é o x que vai para o infinito. Então o m ele vai estar aplicado no x, né? Então o objetivo aqui é o quê? Dado uma vizinhança de raio epsilon, né? Um intervalinho de raio epsilon em torno de um L, que é onde o f de x vai se aproximar, né? Você quer achar um m grande de tal forma que se você tomar um x maior que aquele m, né? Então esse m grande é uma maneira de você forçar o x a ser um valor grande. Então se você pega, por exemplo, m igual a 1000 e pega x maior que m, quer dizer que você está pegando x um valor maior que 1000. Se você pega m igual a 1 milhão e pega x maior que m, então você está pegando x um valor maior que 1 milhão. Então é uma maneira de você considerar x grande, né? É você falar que x é maior que m, onde m são valores grandes. Vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tem essa noção aqui da definição precisa do limite. Dizemos que o limite no infinito de uma função f de x é L, se para todo epsilon maior que zero existe um m, tal que x ser maior que esse m implica que a distância da f de x até L, né, é menor do que um certo epsilon. Né? E no caso afirmativo aí, quando existir esse m, né, nem sempre esse m pode existir, mas quando existir esse m, aí você pode escrever, né, limite da f de x, né, você pode escrever aí, né, que o limite da f de x, né, quando o x tende para o infinito, ok? Vai ser um certo valor L, né? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui, né, por epsilon e m, né, por epsilon e m, né? No caso do limite infinito, era m e delta, né? Agora aqui, como inverteu, então é epsilon e m, ok? Então, um exemplo aí, vamos pegar de exemplo aqui mesmo a função f de x, né, como sendo 1 sobre x, né?
E vamos provar que o limite agora da f de x, né? Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, eu quero provar o quê? Que o limite de 1 sobre x, quando x tende para o infinito, né? Esse limite aqui é igual a zero. Então, eu estou com esse L aqui agora como sendo o valor zero, né? E eu vou provar esse limite aqui pela definição precisa aí de epsilon e m, ok? Então, ó, o que é provar esse limite aqui, né? Dado um epsilon arbitrário, você tem que exibir um m, né? Em função desse epsilon, de tal maneira que sempre que eu tomar x maior que esse m, o f de x vai ter que ficar a uma distância de L, não mais que esse epsilon que você considera de modo arbitrário, né? Então, ó, dado, para esse caso aqui, né? Dado o epsilon maior que zero, a gente tem que exibir um m. Então, eu vou exibir um m aqui e depois eu vou justificar para vocês que, de fato, esse m que eu exibi é o m na qual, se eu tomar o x maior que ele, sempre o f de x vai estar a uma distância de L menor que o delta que eu estou mencionando aqui, que o epsilon, né? A distância do f de x até o zero, no caso aqui agora, né? Então, ao invés de eu falar a distância do f de x até o L, né? O meu f de x é 1 sobre x, o meu L é zero. Então, vai ser a distância de 1 sobre x até zero, vai ser menor que esse epsilon aí, ok? Então, dado esse epsilon aqui, né? Considere, né? Um delta como sendo quem, né? Como sendo 1 sobre epsilon. Professor, de onde você tirou esse delta igual a 1 sobre epsilon que vai dar certo, né? Eu vou fazer a conta aqui e justificar para vocês que vai dar certo. Na verdade, né, eu também comentei algo parecido na aula anterior, né? Isso aqui, a gente deduz esse delta, na verdade, né? Meio que fazendo a conta de trás para frente, né? Eu quero o quê? Eu quero que a distância, né, da f de x até L seja menor do que epsilon, não é isso? A minha f de x agora é 1 sobre x, né? E o meu L agora é zero, né? Então, eu quero que 1 sobre x, né? O módulo de 1 sobre x seja menor que epsilon. Mas eu estou fazendo o x ir para o infinito, então quer dizer que o x ele é positivo. Se x está indo para o infinito, é óbvio que ele é positivo, né? E se x é positivo, quer dizer que o módulo de 1 sobre x vai ser o próprio 1 sobre x, né? Porque se x é positivo, 1 sobre x é positivo, e o módulo de número positivo é ele próprio. Então, você tem isso daqui, né? E isso aqui, de certa forma, sugere para você o quê, né? Sugere que x é maior que 1, né? Que x é maior que 1 sobre epsilon. E como você quer tomar um delta, tal que x maior que delta implica nisso daqui, né? Então, né, isso sugere você pegar o delta como sendo 1 sobre epsilon, né? Porque se x for maior que delta, né? Se x for maior que delta, isso vai implicar, né, uma vez que delta é igual a isso, que x é maior que 1 sobre epsilon. Então, né, eu não tiro da manga simplesmente esse delta, né? A gente meio que deduz aqui analisando, né, a distância, né, da f de x até o L, né? Então, isso aqui é uma conta informal que a gente faz apenas para achar o delta, que é um candidato, né, que eu utilizo para fazer a prova, né? Então, agora sim, né, eu vou justificar que a distância do 1 sobre x até o zero é menor que o epsilon que você escolheu ali, escolhendo esse delta aí, né? Então, dado um epsilon qualquer, que você pode escolher, o seu coleguinha pode escolher, cada um pode escolher o epsilon que quiser, né? Mas, né, independente do epsilon que você escolherem, eu afirmo, se você considerar esse delta como sendo 1 sobre epsilon, e você tomar um x, né, maior que esse delta, né? Na verdade, aqui agora, pessoal, não é o delta, né? Desculpa aí, eu estou confundindo as coisas aqui, né? Na verdade, aqui é m agora, né? Por quê? Delta, em geral, é uma letra grega que a gente usa para falar de valores pequenos, né? Como aqui agora eu quero que x vai para o infinito e o m é a variável na qual eu faço o x ficar cada vez maior, então o m agora é um valor grande, né? Então, a ideia agora aqui não é usar a letra delta e sim a letra m. Então, desculpa aí por confundir aqui. A gente sempre fica com epsilon e delta na cabeça, etc, né? E aí, quando você vai falar do limite no infinito, a gente acaba confundindo aqui na hora de falar, tá? Mas o epsilon, sim, é o epsilon, porque o epsilon vai controlar a distância pequena, né? O 1 sobre x está ficando próximo do zero, né? Então, 1 sobre x está ficando um valor pequeno, um valor próximo do zero, né? Então, a distância de 1 sobre x até zero é pequena, e essa distância eu controlo, então, aí com um epsilon maior que zero, né? Já o x está indo para o infinito, então eu quero fazer o x ficar cada vez assumindo valores maiores, né? E a maneira pela qual eu faço isso é escolhendo o m grande, né? E fazer o x ser maior que esse m aí. Então, dado um epsilon, né? Eu vou justificar agora que se você considerar o m igual a 1 sobre epsilon, e se você considerar o x maior que m, eu de fato vou ter 1 sobre x
bem perto do zero. E mais, a uma distância não maior que aquele epsilon que você pode escolher o ser tão pequeno quanto você queira. Né? Então, ó, de fato, se x for maior que m, né? Porque x maior que m tem que implicar que a distância do 1 sobre x até 0 seja menor que epsilon. Se x for maior que m, por propriedade de desigualdade, né? Como x vai para mais infinito, x é positivo, né? Por propriedade de desigualdade, você pode dizer, então, que 1 sobre x é menor que 1 sobre m. Mas, se eu considerei m igual a 1 sobre epsilon, então isso aqui é igual a quem? A 1 dividido por 1 sobre epsilon, né? Que isso daqui vai ser igual a epsilon, né? Porque divisão de fração, você inverte ali o denominador. Okay? Então, a gente conclui o quê? Se x é maior que m, para aquele m lá, eu obtenho, quando eu faço essa análise aqui da desigualdade, né? Eu obtenho que 1 sobre x é menor que epsilon, né? Ou seja, né? A distância de 1 sobre x até 0, né? A distância de 1 sobre x até 0, né? Isso aqui é o módulo do 1 sobre x, né? Mas o x está indo para mais infinito, então o x é positivo. Isso aqui é o próprio 1 sobre x. E isso aqui é menor que epsilon, né? Portanto, a conclusão que a gente faz é o quê? Que a distância, né? Como o meu f de x é 1 sobre x, né? Portanto, né? A distância do f de x até 0, né? Você pode colocar aqui 1 sobre x, né? Até 0 é menor do que epsilon, né? Então, veja que, né? Você pode pegar o epsilon tão pequeno quanto você queira. Eu te exibi quem tem que ser a cara do m, de tal modo que toda vez que o x for maior que esse m, a distância do 1 sobre x até o 0, ela vai ser tão pequena quanto o epsilon que você escolheu. Ok? Então, né? Isso prova que 1 sobre x está ficando muito próximo do zero, tá? Então, isso aqui seria a análise aí por epsilon e delta, ok, pessoal? A gente tem a definição também para quando o x tende para menos infinito, é a mesma coisa, só que ao invés do x ser maior que o m, né, você pega um m grande, m maior que 0, né, e você vai ter aqui o x menor que menos m. Então, x menor que menos m, né, que é a maneira pela qual você faz o x tender a menos infinito, o x assumir valores que em módulos são cada vez maiores, porém agora valores negativos. Ok, gente? Valores negativos, né? Então, a ideia aí é similar. Aqui tem a questão da assíntota horizontal, que eu comentei com vocês, né? Que quando a função se aproxima dessa reta, a gente chama essa reta de assíntota horizontal. Isso vai acontecer, né? Quando o limite de f de x é um L, ou quando o x vai para mais infinito, que foi o caso aqui nesse exemplo do arco tangente, foi a reta y igual a π sobre 2, ou quando o x vai para menos infinito, que foi o caso aqui, né? Da reta aqui y igual a menos π sobre 2, tá bom? Então, tem essa noção aí. E lembrando, novamente, eu tinha comentado isso na aula anterior, mas eu faço questão sempre de reforçar, né? Que mais e menos infinito não são números reais, né? Então, eu nunca falo que x é igual a infinito. Eu falo que x se aproxima do infinito, x se aproxima do menos infinito. Por quê? Eu não posso fazer isso aqui está errado. Porque mais e menos infinito eles não representam números reais, então eles não podem ser somado, multiplicado, dividido, e etc. Né? Ele representa uma ideia. Né? Que ideia, professor? Ele representa a ideia do que x, né? Uma ideia de valores muito grandes. Né? Então, se eu uso o símbolo do infinito e falo que x tende para o infinito, né? Isso aqui é uma notação, né? Né? Que eu utilizo para dizer o seguinte, olha, x é um valor que está ficando cada vez maior. Ok? Ele está crescendo indefinidamente. X está assumindo valores arbitrariamente grandes. X se torna tão grande quanto você queira. Então, esse é o significado, né, do símbolo infinito, né, e do símbolo x com essa seta infinita, que é x tendendo ao infinito. Ok, pessoal? Então, cuidado aí com somar e subtrair infinitos, que você nunca pode fazer isso. Beleza? Uma coisa que eu queria comentar aqui também, eu vi essa questão do limite, mais e menos infinito, esse exemplo, tinha alguma coisa que eu queria comentar.
Um exemplo que a gente tem também aqui, é esse exemplo que eu queria falar com vocês. Um exemplo bem clássico, pessoal. F de x igual a constante. Igual a constante, né? Então, o que acontece? Limite da f de x quando x tende para mais infinito é a própria constante. Ok? Por quê? Porque não importa qual seja o valor do x, a função, né, sempre dá aquela constante. Então, assim, se x vai para mais ou para menos infinito, a f de x sempre está próximo daquela constante. Na verdade, a f de x sempre é a constante, né? Então, e se você fizesse o gráfico aqui, né, você teria aqui em algum ponto a sua constante, né? E você teria aqui o gráfico, então, dessa função f de x igual a c, que é a constante. É um exemplo, né? Que a gente tem aqui de limite quando x vai para mais infinito. E é a mesma coisa se você colocar um menos aqui também quando x vai para menos infinito. Pessoal, aquelas propriedades também que a gente tinha para limite, né? Propriedade da soma, né? A gente continua tendo aqui também, de uma certa maneira, né? Então, por exemplo, você tem... Se o limite de uma f mais uma g, né? Será que é o limite da f mais o limite da g? Então, assim, você tem que tomar um cuidado, né? Quando você analisa essas propriedades aí. Muitas propriedades valem, né? Por exemplo, se tiver lá limite da f de x mais g de x, quando x tende para infinito, né? Será que isso aqui é o limite da f de x mais o limite da g de x quando x tende para o infinito? Então, você tem que tomar cuidado. Por quê? Né? Se o limite da f e o limite da g for mais infinito, o limite da soma é mais infinito. E agora, se o limite de uma for mais infinito e a outra for menos infinito, será que o limite é zero? Não, né? Você não pode falar que menos infinito mais infinito, isso vai dar zero, né? Então, você tem que tomar um cuidado quando você analisa essas propriedades aí, tá? Elas valem em determinados contextos, né? Então, se a f e a g vai para mais infinito quando x vai para mais infinito... Aliás, se a f e a g, quando x vai para mais infinito, né, ela vai para mais infinito, aí você pode falar mais infinito. Se ela vai para um L e a g vai para um H, por exemplo, né? A f vai para um L1 e a g vai para um L2. Aí você tem a propriedade da soma aqui, né? Que aí você pode usar essa propriedade da soma, né? Então, aqui limite, quando x, limite no infinito, né? Então, essa propriedade, ela é verdadeira. Agora, limite infinito, você tem que tomar cuidado, né? Então, limite no infinito, ok. Você está tranquilo, né? Se o limite da f e o limite da g existem, né? Ou seja, ele é um L1 ou um L2, então o limite da soma é a soma dos limites, né? Então, isso para limite no infinito. Agora, limite infinito, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí você vai ter aqui um x tendendo a A, né? E a f, por exemplo, pode ir para mais infinito, a g pode ir para menos infinito, né? E aí você vai ter uma coisa do tipo aqui assim, né? Por exemplo, mais infinito, menos infinito. Então, essa propriedade aqui aí você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a f mais g, né, ela pode estar se aproximando de mais infinito ou de menos infinito, dependendo de quem vai ser essa sua função aí. Okay? Porém, quando você separa, você pode ter uma indo para mais infinito, ter outra indo para menos infinito. Então, né, muito cuidado aqui com essa propriedade. Você não pode usar essa propriedade aqui de qualquer jeito quando você está com limites infinitos, tá? Lembra que para você usar a propriedade da soma, os limites têm que existir. Professor, o que é o limite existir, pessoal? O limite existir é o resultado do limite da f de x, ele ser L, que é um valor real. Isso é o limite existir, tá? O x pode ir para A, ou você pode ter o x indo para mais ou menos infinito. O limite existe quando ele é um valor L aqui, tá? Agora, quando você tem aqui limite infinito, que a f e a g se aproximam de infinito, essa propriedade aqui complica. Aí você não pode mais usar essa propriedade quando o limite é infinito. Por quê? As propriedades de soma de limite, eu fiz da soma aqui, mas você tem todas aquelas outras propriedades lá, que a gente viu na aula de limites. Tá? Todas aquelas propriedades é para quando o limite existe, ou seja, quando o limite é um valor L, né? E claro, o quociente lá vai ser quando L for diferente de zero e etc. O x aqui, né, nas propriedades, ele pode tanto ir para o infinito ou ir para A. As propriedades valem nesses contextos aí. Então, você tem que
Só tomar cuidado com a propriedade quando é limite infinito, quando o f de x assume valor infinito. Por quê? Porque aí a gente diz que o limite não existe, né? O limite ele é infinito, ele não existe. Okay? Então, aí, só fazendo esses comentários acerca das propriedades aqui, né? Aqui eu ilustrei uma propriedade que é da soma. Mas você tem a do produto, você tem a constante multiplicando, tem a série de todas aquelas propriedades lá, tá bom? E essas propriedades, então, é quando o limite existe. O resultado é L. Independente se x está se aproximando do infinito, né? Aqui, ou se x está se aproximando, sei lá, de um certo valor A. Okay? O que importa é aqui o resultado, o limite CL. Então, é o limite normal ou é o limite no infinito, né? Que é quando o valor a f de x se aproxima de algum valor L. Esse aqui é um comentário que eu queria fazer, pessoal, acerca aí desses limites aí, das propriedades de limite infinito e no infinito. Então, limite infinito, esquece as propriedades. Você não pode usar elas. Limite no infinito, que é o limite dando L, aí sim você pode usar as propriedades, aí tomando os devidos cuidados, evidentemente. Beleza? Vou fazer mais um exemplo, pessoal, de calcular limite no infinito aqui, né? Por exemplo, calculo o limite, né, dessa função aqui, ó. Digamos aqui, 3x² menos x menos 2, dividido por 5x² mais 4x mais 1, quando x tende para o infinito. Quem que é esse limite? Quem que é esse limite? Né? Por quê, pessoal? Se x vai para o infinito, esse cara aqui está indo para o infinito. E o denominador também está indo para o infinito. Então, né, você tem aí uma coisa do tipo infinito sobre infinito. Isso a gente chama na matemática de indeterminação. Ok? Toda vez que tem uma coisa que... E poderia o numerador ir para zero e o denominador ir para zero. Isso também a gente chama de indeterminação. Você não sabe o que acontece num primeiro momento. A gente vai ver ao longo desse curso técnicas para você descobrir o que acontece com indeterminações. Né? Essa aqui é uma indeterminação. O numerador, quando x vai para o infinito, que é uma equação de segundo grau, né? O coeficiente aqui que multiplica o x² é positivo, né? Então eu sei que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? Então se x tende para o infinito, f de x aqui cresce indeterminadamente, então eu sei que o numerador vai para o infinito. A mesma coisa acontece no denominador, porque o denominador também é uma parábola ali com coeficiente de maior grau, que é o grau 2, positivo, tá bom? Então se x aqui tende para o infinito, o y aqui também está tendendo para o infinito, tá bom? Já eu vou falar do limite, desse tipo de limite, né? Quando o x vai para o infinito, o f de x vai para o infinito, tá? Que aí vai chamar limite infinito no infinito. Tá? Mas eu vou só calcular esse exemplo aqui e aí eu comento rapidamente aquela questão lá. Então aqui, ó, limite, né? Quando o x tende para infinito, né? Como você pode resolver esse limite aqui? A ideia para você resolver esse limite, pessoal, é você colocar em evidência, né, a maior potência que aparece, tanto em cima quanto embaixo. Coloque em evidência a maior potência que aparece. Por quê? Você vai simplificar esse valor aí, né? A ideia sua é simplificar esse valor. Por que você pode simplificar? Porque o x tende para o infinito. Então, x é valor muito grande. Se é muito grande, ele é diferente de zero. Então, você pode simplificar, né, do numerador e denominador, números que multiplicam que são diferentes de zero. Né? Então, ó, o limite de 3x² menos x menos 2, dividido por 5x² mais 4x mais 1, quando x tende para o infinito, né? A ideia é primeiro você colocar o x² em evidência. Né? Então, vai ficar quem? Vai ficar o x² que multiplica quem? Que multiplica 3, né? Porque x² vezes 3 dá 3x². Menos x² vezes quem dá menos x? 1 sobre x, não é mesmo? Porque x² vezes 1 sobre x, você vai simplificar o x e vai ficar só o x no numerador. Então, vai ficar o menos x. Né? E aqui vai ficar menos 2 sobre x². Né? Quando você multiplicar esse termo por aquele, né, vai simplificar o x², fica só o menos 2, que é o cara que está aqui. Tá bom? Então, você colocou em evidência. E você faz a mesma coisa aqui no denominador, né? Aqui o x, lembrando que ele está indo para o infinito. Aqui multiplica o 5 mais 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Okay? Mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui você pode simplificar agora esse x, porque x vai para o infinito. Se x fosse para zero, gente, você não poderia fazer isso jamais. Por quê? Porque está
Não, se x está indo para zero, você pode fazer isso sim, desculpa. Né? Porque o x, quando você escreve x indo para zero, ele nunca assume o valor zero, né? Então, ele sempre é diferente de zero. Então, você pode simplificar do mesmo jeito, tá bom? Você pode fazer esse tipo de simplificação sim quando o x vai para zero também. Mas você pode fazer mais ainda quando o x vai para mais infinito, porque claramente o x é diferente de zero, né? Então, ó, o que acontece aqui? Você simplifica esse x quadrado, né? E esse limite aí vai ser igual ao limite quando o x tende para o infinito, né? De 3 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x quadrado. E a ideia agora, pessoal, é usar todas aquelas propriedades de limite que a gente tem, né? Mas lembra o quê? A gente pode usar a propriedade do limite no quociente, né? Eu quero passar o limite para esse termo e o limite para esse termo. Usar aquela propriedade lá da divisão, não é mesmo? Né? A gente só pode usar essa propriedade, né, se o limite do denominador existir e for diferente de zero. Né? Então, e o limite de fato, né, do denominador vai existir e vai ser diferente de zero. Por quê? Você vai poder abrir o limite aqui. Se você olhar esses termos independentemente, esses limites existem. Por quê? Limite de 4 sobre x, né, se eu calcular separadamente o limite de 4 sobre x, quando o x tende para o infinito, isso aqui é 4 limite de 1 sobre x quando o x tende para o infinito. Né? Isso aqui é 4 limite de 1 sobre x quando o x tende para o infinito. Eu já justifiquei para vocês, inclusive por epsilon e delta, né, que isso aqui é zero. Então, você vai ter 4 vezes zero e o resultado aqui, no fim das contas, dá zero, não é mesmo? Então, você tem que o limite de 4 sobre x é zero. Com o mesmo argumento, você vai ter 1 sobre x quadrado no outro caso ali, né? Só que sem o 4 agora, né? E esse limite aqui também vai para zero, né? Vai para zero também. Então, esse cara vai para zero, né? Esse cara vai para zero, esse cara vai para zero. E esse aqui é a constante, esse aqui vai para 5. Então, quando você somar tudo isso, isso vai dar 5 mais 0 mais 0. Então, isso tudo dá 5. Então, você conclui o quê? Que o limite do denominador, ele existe, né? O limite do denominador existe e é 5. Então, ele é diferente de zero. Então, quer dizer que você pode, sim, né, abrir o limite no quociente. Então, você pode, né, depois de feito essa análise... Então, lembra, é sempre importante fazer essa análise primeiro. Né? Depois de feita essa análise, né, você vem aqui, então, né, e pode escrever isso aqui como sendo o limite de 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x quadrado quando x tende para o infinito, né? Tudo isso dividido aqui pelo limite, né, de 5 menos 4 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Como o limite desses termos aqui todos vão existir, né, eu também posso abrir aí esses limites na soma, né? Que aqui eu tenho um limite de um termo só, tá vendo? Quando x tende para o infinito. E agora eu vou abrir esses limites aí nessa soma aí. Então, isso aqui vai ficar o limite de 3, quando x tende para o infinito, menos... Eu posso tirar esse menos para fora do limite, né? Porque o menos eu posso chegar como se fosse a constante menos 1 multiplicando o número. E toda constante eu posso tirar para fora do limite. Uma propriedade de limite também, isso daí. Quando x tende para infinito, menos 2, né? Eu tiro a constante para fora do limite, eu posso fazer isso também. 1 sobre x quadrado, quando x tende para o infinito, né? Então, na verdade, você tem aqui o sinal de igual, né? Todo aquele limite. E aqui vai ficar o limite de 5, menos 4, limite de 1 sobre x, mais o limite de 1 sobre x ao quadrado, né? Então, o que acontece? Esse limite aqui, o resultado dele dá zero. Esse dá zero, esse dá zero, esse dá zero, esse limite dá 3, porque é o limite constante, e esse limite dá 5, porque é o limite constante também, né? Aqui faltou o x tendendo para infinito. Okay? Então, no fim das contas, né, deu 3 e 5, então isso aqui fica 3 quintos. Então, 3 quintos aí é o resultado do limite, e é dessa maneira que você faz, então, aí, né, a análise de limites desse tipo aqui, tá bom, pessoal? Então, só para finalizar, como eu tinha prometido, né? A gente viu limite infinito, né? Para fazer um resumo aqui, então, né? A gente viu limite infinito. Infinito, né? Que é o limite do tipo f de x, quando x tender ao certo valor a, isso aqui dá infinito. A gente viu
limite no infinito. Então, essa é a diferença, né? No infinito, né? Isso aqui é o limite da f de x. Agora, quando x tende para o infinito, isso aqui dá um certo valor L, né? E, por último, não podia faltar, né? A gente tem aí o limite infinito no infinito. Professor, que limite doido é esse? Limite infinito no infinito. Vai ser os limites, por exemplo, de f de x, quando o x vai para o infinito, o resultado desse limite também vai para o infinito, né? E aí você tem exemplos, por exemplo, né? Limite de x², quando o x tende para o infinito, é infinito, né? Você tem aqui limite de e elevado a x, quando o x tende para o infinito, também é infinito. Então, a gente tem uma série de limites, né? Em que isso aqui acaba acontecendo, ok, pessoal? Acaba acontecendo, né? Você pegar, por exemplo, limite de x ao cubo, quando o x tende a menos infinito, isso aqui dá menos infinito. Então, esses limites aqui são chamados de limites infinitos no infinito, ok? Que você junta aí tanto o f de x se aproximando do infinito, quanto o x está indo para o infinito também, né? A diferença do limite infinito no infinito para o limite infinito é que o limite infinito tem a assíntota vertical, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, aqui, essa função aqui, 1 sobre x menos 1, né? Quando x se aproxima do 1, está dividindo por uma coisa pequena, e dividir por uma coisa pequena é fazer o número ficar grande, né? Então, você tem essa função aqui, né? Pela direita, a função se aproxima de mais infinito, né? Então, você tem a assíntota, né? A assíntota vertical. Então, você tem uma reta onde a função explode, né? Isso na matemática a gente costuma chamar de blow up, né? A função, ela tem uma explosão numa reta. Isso aqui é o limite infinito, né? Já o limite no infinito, a gente nunca tem, né? A gente não tem essas assíntotas verticais, né? Você pode ter, por exemplo, a parábola aqui, né? Ó, a parábola aqui, que é o x², né? Que é o x², né? E aqui você tem o x indo para o infinito. Aqui você tem o y indo para o infinito. Para o infinito, né? E tanto a função x² quanto o x, né? Ambos vão aí para o infinito, né? Quando o x vai para o infinito, o x² também vai para o infinito. E nesse caso aqui você não tem a reta, você não tem a assíntota vertical. Então isso é o que diferencia, né? O limite infinito do limite infinito no infinito, tá bom? Graficamente falando. Então esse era o último comentário que eu queria fazer, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham, então, conseguido entender aí essa noção de limite infinito, a noção de limite no infinito e a noção de limite infinito no infinito, ok? Então, o que eu queria falar com vocês era basicamente isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Se tiver alguma dúvida, lembra que vocês podem deixar aí nos comentários, né? Ou vocês podem me procurar nos meus horários de atendimento, tá bom? Um abraço a todos e até mais.